Bem-vindo para a quarta aula da Wikitech PHP. Vamos continuar com o nosso projeto de pagamento e nesta aula vamos abordar o seguinte. Nas aulas anteriores implementamos a vitrine, em seguida integramos com o meio de pagamento, sendo o PicPay. Também implementamos a parte para receber as notificações. Também teve aula complementar apresentando como cancelar a compra. E nesta aula será apresentado como implementar no sistema administrativo para que o usuário tenha necessidade de colocar o usuário e a senha para acessar o administrativo. Para poder acessar páginas restritas, o usuário precisa estar logado. Caso o usuário não esteja logado, ele não consegue acessar as páginas restritas. Então, vamos ver na prática como implementar. Somente reforçando o que foi desenvolvido nas aulas anteriores, por exemplo, na primeira aula implementamos essa parte da vitrine para visualizar os detalhes, o formulário. Na segunda aula implementamos a integração com meio de pagamento para o usuário poder realizar o pagamento utilizando o PicPay. Também implementamos a parte aqui para listar os pagamentos, sendo um administrativo e em seguida, implementamos também a parte para recuperar o status da compra, também cancelar a compra, mas este administrativo eu consigo acessar sem utilizar login e senha. Então, nesta aula será implementado essa parte. Para começar, eu pego o código-fonte que implementamos na aula anterior, venho no administrativo, dou um Ctrl N para criar um novo arquivo, vai ser um arquivo PHP, com a estrutura HTML, então webpage, next, refere-se ao arquivo index, extensão NetBeans atribuiu simplesmente finish para criar o arquivo. Apago a parte da licença, esse comentário não será utilizado, em seguida indico que o projeto vai ser português Brasil, em relação à meta permanece, porque vou utilizar caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, refere-se Selk, em seguida login, a página de login, e para implementar o layout será utilizado o seguinte: eu pesquiso pelo Bootstrap, pesquisei pelo Bootstrap, abro o site do Bootstrap, importante qual versão estável atualmente, a versão 4.6, a versão 5 é beta, enquanto estiver em versão beta não é recomendado utilizar para projetos finais. Então, eu seleciono para utilizar a última versão estável e eu quero ir na parte de exemplos, acessando a parte de exemplos. E na parte de exemplos temos este modelo de login e também temos esse outro na parte inferior. Esse, então, será utilizado, eu vou utilizar este modelo como exemplo. Então, será utilizado o Bootstrap. Eu preciso incluir o Bootstrap. E para incluir, eu copio conforme implementamos no index, na vitrine. Eu estou utilizando o viewport para identificar o tamanho da tela do dispositivo que o usuário está utilizando, o ícone que deve ser apresentado aqui na parte superior. Em seguida, eu estou incluindo o CSS do Bootstrap, então eu copio essas três linhas. Copio e colo na nossa página de login. E também eu preciso o seguinte, relacionado ao JavaScript. Então, copio também o JavaScript, fecho o index que refere-se à vitrine e o JavaScript eu colo antes do body, antes de finalizar a tag body. Tento acessar agora este index. Index está dentro do diretório ADM. Abro uma nova guia, colo. Eu quero acessar agora o index. Em função de ser index, eu nem preciso colocar. Ou index.php eu posso colocar. Eu consigo acessar colocando index. Ou sem o index eu também consigo acessar. Por que eu consigo acessar? Ao acessar esse diretório ADM, o próprio servidor encarrega-se de procurar um arquivo index. Mas ele não encontrou o ícone aqui na parte superior. Por quê? Eu estou dentro do diretório ADM e a imagem está no diretório, neste diretório, no mesmo nível do ADM. Então, significa que eu preciso subir um diretório, eu estou neste arquivo index. Então, preciso subir um diretório, aí sim acessar o diretório imagens. É isso aqui, subir um diretório
e acessar o diretório de imagens. Vamos ver se realmente vai funcionar. Dou um Ctrl S para salvar, Ctrl F5 para recarregar e está apresentando o ícone relacionado ao cabeçalho. Então eu posso trazer agora a página esse layout. Botão direito, exibir o código-fonte. Então eu copio o que está dentro do body. E sendo este form, copio o form e finaliza o form. E colo internamente. Alt Shift F para indentar o código. Depois eu explico em mais detalhes. Começa o form e finaliza o form. Logo eu explico, somente quero ver se realmente está funcionando. Ok, funcionou. Ele está desconfigurado. Por quê? Caso eu retorne no código-fonte, eu tenho o seguinte CSS. Este CSS. Então, eu preciso incluir este CSS personalizado no nosso projeto. Venho no ADM, dou um Ctrl N, venho em outros, crio um folder, um diretório que refere-se ao CSS. Em seguida, dou um Ctrl N novamente, outros, eu quero criar um arquivo CSS, folha de estilo, next, refere-se ao personalizado, custom, ou pode ser login, eu coloco login, porque ele é exclusivo para a página de login. E dentro deste CSS, eu colo este CSS. Ctrl A para selecionar, Ctrl C, retorno no editor e colo todo o código que eu havia copiado. Salvo, fecho o login. Agora eu preciso incluir este arquivo no nosso projeto. Eu incluo depois do CSS do Bootstrap. Então eu utilizo o link. Em seguida, rel, eu quero trabalhar com folha de estilo, então é Style Sheet. Depois, em qual endereço que está, href, dou um Ctrl espaço, acesso o diretório CSS, dou um Ctrl espaço. Eu quero incluir o arquivo login CSS. Salvo, retorno no navegador, Ctrl F5 para recarregar. Ok, agora sim o nosso layout está correto. Vamos começar a alterar o conteúdo. Primeiro altero esta imagem. Já temos alguma imagem no nosso projeto? Sim, aqui no diretório imagens eu tenho o logo. No entanto, essa imagem logo está JPEG. Caso eu coloque JPEG, ele vai ter essa margem branca. Eu quero uma imagem sem fundo. Então, eu pesquiso por uma imagem PNG, que não vai ter fundo. Pesquisei por uma imagem, então já retornei a imagem PNG, então também vai ser logo, somente extensão PNG, porque eu consigo manter duas imagens com o mesmo nome, porque essa na parte superior é JPEG e essa outra é PNG. Então, essa imagem que eu quero carregar neste local. Para isso, eu apago o endereço, dou um Ctrl espaço, subo um diretório, novamente um Ctrl espaço, acesso o diretório de imagens, Ctrl espaço, logo, Ctrl espaço e refere-se à imagem PNG. Confirmar se realmente vai alterar. Ok, ficou melhor. Porque caso eu colocasse JPEG, que estava anteriormente, essa JPEG. PNG fica assim, JPEG ficou com esse fundo branco, não ficou legal. Então eu retorno para PNG. Desta forma não tem fundo, a imagem não tem fundo, ela pega o fundo da página. Não é esse texto, refere-se à área restrita. Alterei o texto, área restrita. Este segundo texto, este P de parágrafo, eu não preciso. Apago, confirmar como está ficando essa parte. Atualizar, área restrita, ficou melhor. Não é e-mail address, é e-mail, mas não é e-mail address. Eu simplesmente coloco e-mail, um traço, e aqui no placeholder também e-mail. Você pode colocar o usuário ou algo do gênero, eu deixo e-mail mesmo. Type e-mail, tipo e-mail, ID vai ser e-mail, então aqui no for também e-mail, e um nome para o campo name e-mail também. O restante permanece. Class Form Control é a personalização do Bootstrap, require campo obrigatório, autofocus para o cursor ir direto para este campo. Próximo campo é o password. Type password para não apresentar o que o usuário está digitando. ID password, password, então o name também vai ser
password. Form control, CSS do Bootstrap, placeholder não é password, senha e obrigatório. E aqui também vai ser a palavra senha. Parte do lembrar eu não preciso, eu tenho a parte do botão e abaixo a parte do copyright. Eu apago e ao invés de ser acessar, então eu coloco em português. Acessar, no momento é isso mesmo, não será alterado. Ok, deixo assim. Depois eu acrescento mais informações. Área restrita, e-mail, senha e acessar. Ficou melhor agora. Vamos ver se é responsivo, correto, responsivo. Adapta-se conforme o tamanho do dispositivo do usuário. O próximo passo agora é receber os dados deste formulário. Para receber os dados, eu acrescento o seguinte. Esse type, eu coloco ele por primeiro, então eu recorto, coloco ele por primeiro aqui. Depois eu acrescento um name para este campo, então vai ser o btn login, e também acrescento um valor. Value, somente o valor eu acrescento depois do class. Não interfere a ordem, é somente o hábito esta ordem. Depois do value eu coloco também btn login com o mesmo valor. E para receber eu preciso indicar quem vai receber e qual método que será utilizado. Então será utilizado método post para enviar os dados e quem vai receber, qual é a página, é a própria página. Então eu vou deixar em branco. Posso receber aqui acima, abro o PHP, isso dentro do body. E em seguida eu acrescento filter underline input para receber os dados. Eu quero receber todos os campos, então vai ser um array. Qual método que eu estou utilizando? Estou utilizando o método post, então vai ser o input post. E eu quero receber tudo com uma string, filter underline default. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável dados. E dou um var dump para ter certeza que eu estou recebendo os dados. Posso testar agora, atualizo, a princípio deixou nulo porque não recebeu valor nenhum, coloco o usuário e a senha, seleciono o e-mail e também a senha. Clico em acessar, ok, ele recebeu o usuário que eu coloquei, Cesar@Selk, e a senha de 1 até 6 a letra A, e o valor do botão. Agora eu somente dou um var dump quando existir esta posição, botão login. Então acrescento se e set, se existir a posição dentro desta variável de dados dele, a posição btn login, acessa este if, aí sim dá o var dump. Vamos ver, caso eu atualize a página, ele não deu var dump, ele somente vai dar um var dump quando eu clicar no botão. Cliquei no botão, aí sim deu o var dump. Então, nessa parte aqui, que será implementado a parte para validar o login. Primeiro eu quero verificar se o usuário preencheu todos os campos. Eu vou implementar do zero? Não, não preciso. Já temos o checkout form. No checkout form já temos esta validação. E a validação, verifico se primeiro eu crio uma variável empty input falso, que não há erro nenhum. Retiro todos os espaços em branco, verifico se nenhum campo está vazio. Não estando nenhum campo, eu valido o e-mail. Então, aí sim eu tento cadastrar. Eu copio esta validação, essa mesma validação. Não preciso mudar nada. Não tendo erro nenhum, o usuário preencheu todos os campos. Preencheu com e-mail válido. Então, eu acesso o if porque não houve nenhum erro. Não havendo nenhum erro, acessa este if e tenta validar o usuário. No momento, isso aqui é o suficiente. Tem mais alguma coisa que eu preciso? Não. Eu fecho o checkout. E coloco um echo e em seguida validar o usuário. Importante, eu criei aqui uma variável MSG na parte superior, esta variável MSG, então eu preciso criar ela acima, vazia. Então crio esta variável, ela como vazia, então vai ser a variável para receber a mensagem de erro ou sucesso, somente um comentário, faltou uma barra. Aqui na parte superior é receber os dados do
formulário. Importante que você sempre comente, é fácil de identificar para que serve cada instrução. E no hífen, acessar o hífen quando o usuário clica no botão. Vamos testar? Não posso testar, eu preciso imprimir ainda esta variável. Não estou verificando se ela é diferente de vazio. Dentro do formulário, abaixo da área restrita, eu abro o PHP, finalizo o mesmo, verifico se for diferente de empty, for diferente de vazio esta variável, então eu quero imprimir o valor que está nesta variável, em seguida eu atribuo vazio para esta variável. Vamos ver se realmente vai funcionar. Eu atualizo, deixo o campo vazio, acessar, preencha esse campo, caiu no require, eu retiro este require. Importante, caso eu esqueça de retornar este require, você coloca no seu formulário. Atualizei, tento acessar, erro, necessário preencher todos os campos. Coloco aqui o usuário e a senha, sendo o e-mail eu coloco inválido. Vamos ver, acessar, necessário preencher com e-mail válido, mas não manteve os dados no formulário, eu quero manter os dados. E para manter os dados, eles estão dentro desta variável, eu somente verifico. Venho no campo e-mail, e antes do autofocus eu acrescento o atributo value, em seguida abro o PHP, finalizo o PHP e verifico se e set, se existir que esta variável, a posição e-mail, existindo esta posição e-mail, então eu quero imprimir o valor, imprima o valor. Acessa este if, ao acessar eu dou um eco na variável que possui os dados, posição e-mail. A mesma coisa eu faço em relação à senha. Aqui em relação à senha, somente altero para o nome do campo, password. Testar se realmente vai funcionar. Coloco e-mail, no entanto o e-mail inválido, tento acessar, erro, necessário preencher com e-mail válido, mas manteve os dados no formulário. E quando o usuário preencher corretamente, vamos ver acessar, validar o usuário. Então eu preciso começar a implementar a parte da validação, mas para poder validar eu preciso criar uma tabela e salvar o usuário. Eu crio uma tabela users, essa tabela vai ter 10 colunas, não é necessário utilizar todas as colunas. Primeira coluna vai ser um ID, sendo um inteiro, e em seguida a chave primária e também auto-incremento. A próxima coluna vai ter o nome do usuário, vai ser o name, varchar 220 caracteres, depois o e-mail, um varchar 220 caracteres, também um password, e password vai ser um varchar 220 caracteres, porque será salvo a senha criptografada. Em seguida, quando eu estou cadastrando, datetime, e também quando eu estou editando, um datetime. Somente quando eu estou modificando não é obrigatório, então eu posso colocar que é nulo. Não é obrigatório enviar dados para esta coluna. As outras colunas são obrigatórias. Seleciono o InnoDB, guardar para criar a tabela. Criei a tabela, posso inserir agora um registro. Então, primeiro vai ter o name, César. O ID eu não preciso porque auto-incrementa. O e-mail cesar@celc.com.br vai ser o usuário para poder acessar. A senha eu preciso colocar a senha criptografada. E como que eu vou criptografar? Eu vou utilizar a própria biblioteca do PHP. Então eu venho aqui na parte superior e acrescento. Então só coloco a frase criptografar a senha, e para criptografar eu utilizo o password. NetBeans já apresenta que eu tenho esta função password para criptografar a senha. Eu quero criptografar qual senha? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a letra A. Eu quero criptografar algo aqui, o formato, então vai ser o password default. Começo a digitar, já apresenta que eu tenho esta opção, password default. E depois eu atribuo para uma variável, então vai ser o password, e este pass ele está criptografado, então eu coloco senha criptografada. Posso dar um eco só para poder utilizar, então eco, e em seguida coloco a variável.
Vamos ver o que ele vai imprimir, a senha criptografada, esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, qual é a criptografia? Venho, atualizo a página de login e temos a senha criptografada. Mesmo sendo a mesma senha, observe que a primeira vez que eu criptografei está com o final SQ. Eu atualizo, ele já mudou a criptografia, mesmo sendo a mesma senha. Isso que é interessante dessa biblioteca criptografar a senha através do PHP. Copio esta criptografia, sendo a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a letra A. Essa criptografia significa a senha que eu setei. Quando eu estou cadastrando, seleciono a data. Agora, o editar eu não preciso, porque eu estou apenas criando, não estou editando. Executar para inserir o primeiro registro. E assim você pode inserir manualmente outros registros utilizando a senha criptografada. Eu comento isso para vocês terem como base, mas no momento não será utilizado. Eu já tenho o usuário cadastrado no banco de dados, então eu preciso agora pesquisar no banco de dados se existe o usuário com o e-mail que eu coloquei. Então, por exemplo, eu coloquei cesar@celc, eu preciso verificar se existe este usuário no banco de dados. Inclusive, coloco um comentário, pesquisar o usuário no banco de dados. Importante você colocar também esse comentário. Em seguida, select, palavras reservadas em maiúsculo, selecione a coluna ID, a coluna name e a coluna, temos mais alguma coluna que venha interessar? Sim, a coluna password, porque é necessário comparar a senha. From, palavra reservada, da qual tabela? Da tabela users. E nessa tabela eu quero pesquisar quando a coluna e-mail, esta coluna e-mail, ela vai ter o mesmo valor que vier do campo. Somente eu utilizo aqui link, eu não coloco o valor diretamente na query. E limite no máximo um usuário, não pode retornar mais que um usuário. E atribuo para uma variável query underline user, é um único usuário. Preciso preparar esta query, preciso pegar a conexão, mas eu ainda não incluí a conexão no projeto, então vamos incluir. Aqui na parte superior, eu abro o PHP para poder incluir a conexão. Já coloco include e inclua o arquivo, dou um Ctrl espaço, subo um diretório e quero incluir o arquivo de conexão. Com o arquivo de conexão incluído com sucesso, posso utilizar agora a variável con, que possui a conexão. Em seguida, utilizo prepare para preparar a query. Qual query? A query que está dentro desta variável. Depois que eu preparar, eu atribuo para uma variável com o nome de result underline user. Posso substituir agora este link pelo valor que vem do formulário. Para substituir, utilizo bind param, P maiúsculo, importante P maiúsculo. Em seguida, indico que o link, eu coloquei link, não é link, coloco e-mail. Então, este link e-mail, ele deve receber, ele será substituído pelo valor que está dentro da variável que recebeu os dados que vieram do formulário. Esta variável recebeu os dados que vieram do formulário e esta variável possui um array e uma posição com o nome do campo e-mail. Isso vocês viram anteriormente quando eu dei o vardump. Inclusive, você pode confirmar dando um vardump nesta variável, você vai ver que tem uma posição e-mail. Substituir o link, este link, pelo valor que vem do formulário. Agora eu posso executar. Para executar, pego a variável e utilizo a função execute. Após ter executado, eu verifico se conseguiu encontrar algum valor no banco de dados. Se cifrão result user, se result user, a quantidade de linhas, importante, o C maiúsculo, você deve colocar exatamente conforme eu coloquei, é uma função, não esquecer de abrir e fechar o parêntese. Se a quantidade de linhas retornada do banco de dados for diferente de 0, retornou 1, 2, 3, independente da quantidade, então encontrou algum registro no banco de dados.
e ele vai trazer somente um único registro, porque eu limitei a um único. Então, aqui eu coloco echo ou uma variável. Eu pego esta variável que estamos utilizando de MSG, somente altero para success. Isso é só para o teste. Success e coloco o usuário encontrado. Usuário ou e-mail encontrado, porque somente encontrou o e-mail. Não sei se a senha está correta. Agora, else, quando não encontrar nenhum usuário no banco de dados, aí vou ter a mensagem de erro. Pego esta variável MSG e em seguida o alerta. E coloco a frase erro, usuário ou a senha incorreto. Eu sei que eu não encontrei o e-mail, mas eu prefiro colocar o usuário ou a senha incorreto, assim o usuário não sabe se o e-mail está cadastrado ou não. Eu sei que o usuário, o cliente, ele sabe qual e-mail que ele utiliza nos seus cadastros, diferente da pessoa mal intencionada. Ele pode pegar o seu e-mail e tentar, e se eu apresentar, opa, o e-mail está correto, mas a senha está incorreta, o mal intencionado já sabe que ele já acertou o e-mail. Agora só falta acertar a senha. E se você coloca a senha, tem o hábito de colocar data de nascimento do seu filho, alguma data que está relacionada à sua vida, você está colocando senhas muito fracas. Então, você já colocou senha fraca e aqui eu apresento que o e-mail é válido, o usuário já tem um passo para conseguir descobrir o seu usuário e a senha. Por isso que eu coloco o usuário ou a senha incorreto, assim ele não sabe se está o usuário incorreto ou a senha incorreta. Em seguida, eu posso testar. Vamos ver se vai funcionar. Primeiro, eu coloco o e-mail correto e a senha correta. Acessar o usuário ou a senha incorreto. Então, temos algum erro. Vamos ver, eu preciso atualizar. Tentar acessar novamente, acessar o usuário ou senha incorreta. Ele deveria acessar este if, em alguma coisa ele não está acessando. Vamos só confirmar. Selecione essas colunas from da tabela users. Sim, faltou a palavra where, onde. Na tabela users, onde a coluna e-mail deve ter o mesmo valor que estiver neste link. Agora sim eu posso tentar novamente. Acessar. E-mail encontrado. Coloco o e-mail incorreto, por exemplo, César1, não existe este. Clico usuário ou senha incorreto. Assim o mal intencionado não sabe se este e-mail existe ou não. Agora eu sei que eu sempre utilizo este e-mail para os meus cadastros. Então posso utilizar este e-mail e não o César1. Próximo passo. Agora é verificar a senha. Só verificar a senha depois que eu encontrei o usuário no banco de dados. Primeiro preciso ler o resultado que veio do banco de dados. Então o resultado está em Result User. Para ler utilizo o FET. Em seguida estou utilizando PDO, utilizo o FET ASOS para poder imprimir através do nome da coluna e atribuo o resultado para uma variável linha underline user. Porque eu não preciso utilizar o while, porque é um único registro. Por isso que eu forcei aqui para limite 1, para não trazer mais de um registro e em seguida dar erro aqui na parte inferior. Eu sempre vou ler um único registro, deve retornar um único registro somente. E próximo passo é verificar a senha. Verificar a senha. E para verificar, utilizo o if se a senha for verdadeira. Então, aqui eu preciso verificar. Utilizo a função password. Eu quero verificar. Temos aqui utilizado esta função para verificar. Primeiro, eu pego a senha que vem do formulário. Então, coloco esta variável. E em seguida, o nome do campo sendo a posição no array. O nome do campo. Pego o nome do campo e em seguida eu pego a senha que veio do banco de dados. A senha que veio do banco de dados está em linha user e o nome da coluna é password. Coloco aqui. Então, se a senha que o usuário digitou é igual à senha que veio do banco de dados, então acessa este if. Ao acessar este if, eu posso redirecionar o usuário para o administrativo. Agora, se o usuário não colocou a senha correta, eu apresento a mesma mensagem. O usuário ou a senha incorreta.
Quando ele colocar, posso redirecionar. Antes de eu redirecionar, eu posso imprimir só uma frase, eco e em seguida usuário e senha válido. Então, o usuário, só para apresentar o usuário e senha válida. Vamos ver se realmente vai funcionar. Coloco inválido, César 1, não existe este usuário ou a senha incorreto. Eu coloco o usuário correto, agora a senha incorreta, acrescento um 3 no meio. Usuário ou a senha incorreta. Coloco o correto, acessar, usuário e senha válida. Eu posso redirecionar o usuário para o administrativo. Então, para redirecionar, eu faço o seguinte, eu utilizo o header, em seguida location, L maiúsculo, importante, e redireciono para o listar, para este listar pagamento. Eu só pego listar pagamento a esse endereço, ele vai fazer o redirecionamento. Vamos testar se realmente vai redirecionar. Eu tento acessar, clico em acessar, redirecionou para o listar pagamento. Está correto, está redirecionando corretamente. Testar novamente, acessar, redirecionou, está redirecionando. Agora o próximo passo é verificar se o usuário está logado. Se o usuário está logado, ele pode permanecer no administrativo. Caso não esteja logado, não pode permanecer no administrativo. Primeiro eu crio uma variável global. Para criar uma variável global será utilizado sessão, session, underline, start. Iniciei a sessão, então posso utilizar aqui session para criar uma variável global. Uma variável global, esta variável global vai ter o seguinte nome. User, porque refere-se aos dados do usuário, eu quero salvar o ID que vem do banco de dados. E o ID está em linha usuário e o nome da coluna é ID. Eu vou ter o ID, nome, e-mail e uma chave. São esses valores. Então, user name, que refere-se ao nome, vem do banco de dados na coluna name. Eu estou pesquisando? Sim, correto. ID, name. Depois do name eu preciso o e-mail. O e-mail eu pego o que vem do formulário. O formulário está em date, em seguida a posição, sendo o nome do campo. Qual é o nome do campo? Confirmar, temos aqui e-mail. Ou eu também posso recuperar do banco de dados. Eu vou pegar do banco de dados. E-mail vem depois do name. Depois do name eu acrescento o e-mail, então eu vou recuperar do banco de dados o e-mail do usuário. E em relação à chave, eu utilizo a mesma ideia que eu usei para criptografar a senha. Então, este password hash que eu utilizei para criptografar, eu também vou criptografar algo. Então, quero criptografar algo. Depois que eu criptografar, eu atribuo nesta variável global o usuário chave. E aqui eu vou criptografar, você pode colocar qualquer coisa, pode gerar um número randômico e criptografar. Eu vou criptografar o ID do usuário. Então, sempre eu vou verificar se existe o ID e existe a chave. Caso exista a seção ID e a chave, aí sim o usuário pode permanecer no sistema administrativo. Então, para isso, para implementar essa funcionalidade, eu venho aqui no ADM. Primeiro eu abro o arquivo listar pagamento, porque é ele que vou utilizar como referência. E no administrativo dou um Ctrl N, um arquivo PHP. Eu quero criar um arquivo com o nome de função, porque aqui eu vou acrescentar as funções. Eu já tenho função. Vamos ver. Assim, eu tenho a função pagamento. Então, inclusive, eu posso continuar nesta mesma página, ou eu separo para não ficar misturando as coisas. Então eu crio um novo arquivo como o nome de validar, validate, extensão PHP ou NetBeans já atribuiu, finish, e internamente no momento eu só dou um eco validar ou verificar se o usuário está logado. Coloco uma quebra de linha e finalizo a linha. Agora este arquivo validar eu acrescento no listar, depois da conexão. Sim, depois da conexão eu coloco include, eu quero incluir o arquivo, dou um Ctrl espaço, refere-se ao validar, sendo este arquivo.
confirmar se ao rodar o listar vai imprimir esta frase. Só eu testo isso. Atualizo, verificar se o usuário está logado. Correto, imprimiu, mas eu quero criar uma função, ou não. Não preciso criar uma função. Eu só acrescento um if. Se isso aqui for verdadeiro, and, e isso aqui for verdadeiro, e isso aqui também for verdadeiro. Sendo verdadeiro, acessa este if. Ou melhor, eu quero negar se for falso. Então, se isso for falso, isso e isso. O que for falso? Se não existir quem? Quando o usuário realiza o login, eu crio esta seção ID. Então, se esta seção ID não existir, aqui não é ou isso não existir, ou próximo que eu quero verificar refere-se ao e-mail. Então, se não existir o e-mail, esta posição, copio já a posição e-mail, só faltou o iset, então não deve existir, então iset. Se não existir, então eu faço o seguinte, tem muita coisa, volto novamente e copiar o e-mail. Se não existir o user ID, ou não existir o e-mail, ou não existir quem? A chave, se algum deles não existir, se não existir alguma dessa seção, o usuário não pode acessar o administrativo. Então, aqui agora eu faço o seguinte, eu destruo um set. Esse um set não é tão necessário, mas eu quero destruir, porque caso exista alguma dessas posições, o usuário não possa o utilizar. Então, não pode utilizar o ID, eu quero destruir o ID, eu quero destruir também o nome, depois também o e-mail. Eu só quero destruir essas variáveis globais, eu não estou destruindo o valor em outros locais, só o que está dentro desta variável global. Destruir, agora eu faço o redirecionamento, redireciono o usuário para qual local? Então, vai ser para o index, importante location L maiúsculo. Eu redireciono para a página index, que refere-se à página de login. E também, quando não conseguir redirecionar, eu pauso o processamento. Erro, em seguida, página não encontrada. Isso para evitar qualquer processamento abaixo. Então, ele chegou neste local, mata o processamento. E também, antes de fazer o redirecionamento, eu crio uma mensagem de erro. Pego esta mensagem de erro mesmo e venho no validate. Somente vai ser atribuído para uma sessão. Posso utilizar sessão, porque eu já iniciei a sessão no arquivo listar, e este arquivo listar ele está incluindo o validate e o validate herda. E aqui eu crio uma variável global, e esta variável global MSG, o nome que eu sempre utilizo. E agora eu posso verificar se existe esta variável global. No arquivo index, depois da mensagem, eu já tenho a mensagem local, agora eu posso verificar se existir esta variável global, eu quero imprimir o valor e em seguida destruir o valor desta variável global. Testar se realmente vai funcionar, se o usuário consegue manter-se no administrativo. Ok, manteve-se no administrativo, mas se eu fizer o seguinte, existe esta variável global user chave 1? Não. Vamos ver o que ocorre. Eu sou redirecionado para a página de login. Erro, usuário ou a senha incorreto. Ele apresentou esta frase. Mas ao invés de apresentar esta frase, quero apresentar necessário realizar o login para acessar. Então eu corrijo, chave sem o número 1, realizo o login novamente, acessar, ok. Coloco aqui incorreto, então porque não existe esta variável global 1. Vamos ver, tento logar, tento acessar a página listar, ele não permitiu, porque não existe esta chave global. Não existindo, erro, necessário realizar o login para acessar a página. Então, está funcionando. Mas eu preciso implementar agora um botão para o usuário poder sair, deslogar. Para deslogar, eu acrescento um botão sair neste local. Para isso,
eu retorno no Bootstrap, fecho aqui, tem coisas que eu não estou utilizando, venho na parte de exemplo, posso pegar qualquer um que tenha aqui na lateral, o que eu preciso. Abrir uma nova guia, em seguida eu preciso o código-fonte desse source. Exibir o código-fonte, eu só quero a parte do source. Source sendo este botão. Copio, volto no nosso menu do administrativo. No menu do administrativo eu acrescento, isso vem depois do input, o L eu acrescento nessa parte, só confirmar, sim, salvo, vamos ver o resultado, se realmente é este local, sim, source está apresentando corretamente. No entanto, eu altero de botão para link, coloco o link e ao invés do source, refere-se ao sair, apresentando a palavra sair. Em relação ao botão, eu não quero que seja o outline. O outline refere-se a apresentar somente a borda e não totalmente preenchido. Não quero susses, eu quero a cor vermelha. Utilizo o seletor do Bootstrap. O restante permanece. Type Submit eu não preciso, porque agora não vai ser um botão para submeter o formulário. Ele vai redirecionar para algum local. Então, href. No momento eu coloco somente hashtag e não redireciona para nenhum local. Atualizo, tem o botão sair. Clico, não redireciona a nenhum local porque eu coloquei o hashtag. Vai redirecionar para uma página sair ou logout. Eu coloco logout porque eu estou colocando o nome dos arquivos em inglês. Então preciso criar agora essa página logout. Venho no administrativo, dou um Ctrl N, um arquivo PHP, next. Refere-se ao logout, o mesmo nome que eu atribuí, logout, eu atribuí logout, correto. E neste arquivo eu implemento o seguinte, eu quero destruir, então eu destruo um set, eu destruo quais posições na seção. Então na seção eu tenho essas seções, eu destruo elas, inclusive eu copio daqui mesmo, destruo o user ID, o nome, o e-mail e a chave. Depois que eu destruir, eu faço o redirecionamento. Eu pego do validate mesmo, que eu tenho a parte do redirecionamento. Copio e colo. Alt Shift F para indentar o código. E ao invés de ser o danger, vai ser o success. E não é erro. Eu coloco deslogado com sucesso. Você pode colocar outra frase mais pertinente ao caso, sucesso. Vai redirecionar para o arquivo index, ok. Vamos ver se vai funcionar, atualizo, tento sair, eu consegui sair, mas ele não apresentou a mensagem, então eu quero apresentar a mensagem de erro ou sucesso, ele não conseguiu apresentar. Alguma coisa deu errada. Sim, eu não iniciei a sessão, então eu preciso iniciar. Session underline start, inicio a sessão. Após ter iniciado a sessão, aí sim eu posso utilizar. Tento sair, deslogado com sucesso. Consegui sair, tento novamente, acesso, pego o endereço do listar, não estou logado. Vamos ver se eu consigo acessar. Não consigo acessar. Pelo menos a página listar eu já não consigo mais acessar caso eu não esteja logado. Vamos fazer a mesma coisa com status. Caso o usuário clique em status e não tenha permissão de, caso não esteja logado, não pode acessar. Vamos fechar o logout, validate. Este index eu também não preciso, só fico com o listar porque eu preciso deste include. Eu setei, então vamos ter o cancelar pagamento. Eu começo da parte superior para inferior. Cancelar pagamento é esse botão. Então, se o usuário não estiver logado, ele não pode acessar esta página. Vamos ver o que ocorre, vai funcionar. Eu copio, então copiar o endereço, sair e tento acessar. Vamos ver o que ocorre. Erro, necessário realizar o login para acessar. Então, o usuário não consegue acessar já o cancelar. Copio este validate. Em seguida, função não index não é o login, listar pagamento já fiz, logout não, menu não. Essa notificação eu não preciso. Caso eu não tenha comentado a parte de gerar
este arquivo, logo eu verifico se eu comentei ou não. Pagamento status, eu preciso acrescentar essa parte para verificar se o usuário está logado. Vamos ver então, é o status pagamento status, correto? Eu copio o endereço, botão direito, copiar o endereço, saio, estou deslogado e tento acessar. Vamos ver, pagamento status, não consigo acessar sem estar logado. Agora, status notificação eu não coloco. Por quê? Porque isso aqui, quem vai solicitar o endereço dessa página é o PicPay. O PicPay ele tem a permissão de acessar. Mas aqui temos este hífen para verificar. O PicPay precisa enviar esse token. Caso ele não envie o token, esse token seller, ele não acessa este hífen, não executa a instrução. Se o usuário não souber esse token, ele não consegue acessar este hífen. Simplesmente acessa este else. Em seguida, erro, não recebi o token. Ficou estranho aqui essa frase porque você está apresentando. Então, ao invés de você colocar aqui o eco, eu faço o seguinte. Coloco die, mate o processamento, pare de processar a página. Em seguida, coloca a frase erro e refere-se a página não encontrada. Página não encontrada, em função de eu não ter indicado o HTML aqui, então eu não coloco os caracteres especiais para não gerar erro. A mesma coisa neste else. E este else, erro, não recebi o token, mas é inválido. A mesma coisa, coloco erro, página não encontrada, sem os caracteres especiais para não gerar erro, isso porque eu não tenho a estrutura do HTML. Eu sei que vai funcionar no seu servidor local, se você colocar caracteres especiais, vai funcionar. Caso você coloque na hospedagem, também vai funcionar, mas depende, a configuração da sua hospedagem pode gerar erro em função de não ter essa estrutura básica do HTML e não ter essa tag. Para evitar qualquer problema, eu coloco sem caracteres, porque isso aqui não vai prejudicar o seu projeto, porque se alguém está tentando acessar essa página já é mal intencionado, eu não preciso ficar apresentando algo bonito para ele. Em seguida, eu já fiz em relação ao status, ao validate. Agora temos essa página validate, função, menu. Essas páginas eu consigo acessar. Vamos ver se eu consigo acessar. Eu coloco ADM em seguida menu.php. Vamos ver, eu consigo acessar a página. Então agora eu preciso restringir essas páginas que eu não posso acessar diretamente, essas páginas eu só posso acessar quando eu passar por alguma outra página. Por exemplo, o menu eu devo apresentar somente quando eu acessar o listar. Então eu preciso implementar o seguinte, vamos fazer aqui no nosso listar primeiro. Eu crio uma constante, define para criar uma constante sempre em letra maiúscula, então vai ser o acesso e ela vai ter o valor true, verdade. Então, quando esta variável for definida, aí sim o usuário pode acessar. Então, por exemplo, venho agora aqui no arquivo menu e no arquivo menu, na parte superior, eu abro o PHP, finalizo o mesmo e acrescento o hífen para verificar se for diferente, define it, importante aqui no define it é de no final, porque define é para criar a constante, define it é para verificar a constante. Qual constante? Essa constante access, se essa constante for true, então se for diferente de true, aqui eu estou negando. Se for diferente de true, isso daqui, então acessa este if e neste if eu faço o seguinte, redireciono ele para a raiz, aqui você pode colocar o endereço que você quiser, mas eu coloco somente a barra, ele vai redirecionar para a raiz. Como eu estou utilizando o AMP Server, ele vai redirecionar para a raiz do AMP Server. E também eu coloco em seguida um die e coloco a frase erro, página não encontrada. Página não encontrada. Aqui ele vai fazer o seguinte. Eu também não coloco caracteres especiais. Página não encontrada, conforme já citei, porque eu não tenho a estrutura
HTML. Para não apresentar qualquer erro, eu coloco sem caracteres especiais. Inclusive, antes do redirecionamento, não preciso colocar nenhuma mensagem, porque ele vai redirecionar para a raiz. Vamos ver se eu consigo agora acessar o menu. Anteriormente eu conseguia acessar. Vamos ver agora. Sou redirecionado para a raiz do servidor. Raiz porque eu estou indicando, redirecione para a raiz. Mas aqui você pode colocar para outro local. Eu estou colocando raiz, porque é mais fácil. Retorno agora para o listar, inclusive ele caiu na página de login. Isso aqui eu acrescento nas outras páginas. Vamos começar do cancelar pagamento. Cancelar pagamento, eu preciso ter a parte para criar a sessão. Então, ele vem por primeiro, é a parte para criar a sessão. Crio a variável global. Depois que eu crio a variável global, eu posso acessar essas outras páginas. E o arquivo função, no arquivo função, o usuário só pode acessar esse arquivo função caso ele venha de uma outra página, ele não pode acessar diretamente esta página. Já fecho função, o cancelar eu também já implementei, o index é a página de login, não interfere em nada. Sim, interfere porque eu tenho conexão, não, conexão ele está incluindo daqui, eu não implementei isso no arquivo index, eu não incluí na parte da vitrine. Ou, inclusive, eu posso incluir isso. Vamos incluir sim já. Então, para ele conseguir acessar esta conexão, ele precisa estar com o define access definido. Criou a constante, aí sim pode acessar o conexão. Logo, eu altero aqui no site. Eu estou no administrativo. Fecho a página de login. Listar pagamento eu já implementei. Logout. O logout eu não preciso, porque ele pode acessar de qualquer local. Menu eu já alterei, já acrescentei. Status do pagamento. O status do pagamento eu preciso iniciar. Status do pagamento é quando eu estou startando. Sim, eu preciso criar a constante. Eu crio a constante para poder incluir o validar, o config e o conexão. Já acrescentei. Status notificação, não. Eu não preciso incluir a parte para verificar, mas eu preciso criar a constante para poder acessar o config e o conexão. Então, já crio esta constante. No validate eu preciso verificar se o usuário está vindo de outra página. Validate está já iniciado o PHP, então eu só copio o if. Vamos testar agora se vai funcionar isso no administrativo. Primeiro, eu acesso o listar. Vamos ver se eu consigo acessar o listar corretamente. Acessou o listar, tento alterar o status. Eu não tenho esta compra. Então, eu preciso realizar uma nova compra para poder testar. Produto, detalhes, comprar. Preencho o formulário. Preenchi o formulário, clico em enviar. Portanto, ele vai gerar uma nova compra. Eu não vou realizar o pagamento. Eu somente quero ter a compra, 114. Ela está com status iniciado. Eu clico em status, vamos ver se eu consigo acessar corretamente. Acessou, alterou o status para criado. Agora eu posso tentar cancelar. Vamos ver se eu consigo acessar agora a página cancelar. Essa página cancelar. Cancelar o pagamento. Vamos confirmar se realmente vai funcionar. Ok, consegui cancelar corretamente a compra. Pagamento cancelado com sucesso. Então, eu somente consigo acessar essas páginas, sendo listar, alterar status e cancelar, caso eu esteja logado. Agora, essas páginas internas, por exemplo, função, em seguida menu e validar, eu só consigo acessar se estiver definido essas constantes. Vamos fazer isso em relação ao site. Começo com o checkout form. Para eu conseguir incluir o conexão e o config, eu preciso ter o seguinte valor. Eu preciso ter a constante iniciada. Aí sim eu consigo acessar o conexão e o config. Fecho o checkout. Vou agora no arquivo config. E no arquivo config eu acrescento o seguinte. O usuário só pode incluir este arquivo config caso já tenha iniciado essa constante acesso.
acrescentei em relação ao config, em seguida venho na parte de conexão, na parte de conexão também, eu só consigo incluir o arquivo conexão caso o usuário venha através de outra página, eu acrescento, ok, em seguida vamos ter o exemplo PicPay, então aqui no exemplo PicPay eu não preciso porque é só um exemplo, inclusive você apaga isso, era um exemplo básico fora do projeto. Index, o index que refere-se ao listar, o arquivo conexão só consigo acessar caso eu tenha criado a constante. Então eu preciso criar esta constante. Depois menu, eu consigo acessar somente o menu do site caso eu tenha definido a constante. Então quem está incluindo esse menu precisa ter criado essa constante, senão não pode acessar. Depois eu tenho view produto. View produto refere-se que o usuário vai acessar, então eu preciso acrescentar a constante. Preciso primeiro criar a constante para poder acessar, por exemplo, a conexão. Vamos ver se realmente vai funcionar agora em relação ao site. Aqui, fecho, volto aqui em produtos, visualizar, listou corretamente, clico em comprar, também acessou corretamente, preencho o formulário para tentar realizar uma compra, preenchi o formulário, clico em enviar, vamos ver se vai funcionar, vai incluir todas as páginas corretamente, a princípio incluiu corretamente, retorno no administrativo, atualizo, confirmar, ok, criou agora a compra 115, eu tento acessar o listar, eu já acessei corretamente, eu tento sair antes de acessar o status, eu faço o seguinte, botão direito, copiar o endereço, sair. Vamos ver se eu consigo alterar o status. Não consegui acessar porque eu não estou logado, não alterou, continua iniciado. Cancelar, botão direito, copiar o endereço, sair, estou deslogado, tento cancelar, vamos ver, não consigo, só consigo caso eu esteja logado, funcionou corretamente, continua como iniciado, clico em status para verificar qual status no PicPay, atualmente está no PicPay como criado, mas no meu administrativo ainda está como iniciado. Clico em status, ok, está agora como criado, clico em cancelar para ver se realmente vai cancelar, realiza a requisição para o PicPay, ok, cancelou, pagamento cancelado com sucesso, ele colocou expirado conforme está na documentação. Então agora o nosso administrativo, o usuário somente consegue acessar caso esteja logado, como também restringimos as páginas que o usuário não pode acessar, ele deve passar pelas páginas principais. Por exemplo, ele não pode acessar o menu, ele só pode acessar o menu se acessar o list pagamento. Por exemplo, o validar, ele só pode acessar o validar se acessar a página listar, em seguida status pagamento ou cancelar pagamento. A mesma coisa com função, o usuário precisa acessar as páginas principais para conseguir acessar esta função. Aqui implementamos um administrativo genérico, onde só o administrador consegue visualizar o relatório das compras. Mas agora vem a sua dúvida, como implementar para que outro nível de acesso, outro usuário, este usuário o usuário que está realizando a compra, como que ele pode acessar essa compra? Como que eu posso criar um sistema administrativo com nível de acesso? Isso eu apresento no curso de PHP Developer. Então, você finalizando essa Wikitech PHP, após ter finalizado, eu convido você para o curso de PHP Developer, no qual eu apresento como implementar um sistema administrativo com nível de acesso. Nesta aula implementamos o sistema administrativo, no qual o usuário precisa colocar o usuário e a senha para conseguir acessar as páginas restritas. Na próxima aula será apresentado como realizar o deploy do nosso projeto, colocar em uma hospedagem. Portanto, eu aguardo você na próxima aula.